Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que você tenha chegado aqui com o coração aberto, rasgado, para receber tudo aquilo que Deus preparou para você. Porque não é pouca coisa não. Deus preparou uma avalanche de bênçãos na sua vida. Ele quer te edificar, Ele quer te corrigir, Ele quer te trazer para mais perto, para debaixo das suas asas. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus que nos ama acima de qualquer coisa. Eu queria convidar o nosso irmão Humberto para nos elevar a Deus numa oração a esse nosso Deus. Não porque nós damos glória, porque tu conquistaste toda a honra, toda a glória, tu demonstrou teu grande amor por nós, entregando teu filho na cruz. Tu que vive em nós, nos constrangendo, nos orientando, nos consolando, nos dando paz. Tu, ó Deus, que é o Senhor, os senhores, Rei dos reis, Senhor das nossas vidas. Tu, ó Pai, que quão grande tu és, nós somos pequenos e merecedores, mas tu nos escolheu, tu nos atua a vida em nós, tu tem feito grandes coisas por nós e no meio de nós. Glória a ti, ó Deus. Recebe, Pai, nosso clamor, nosso louvor, nossas orações. Fala ao coração do teu povo aqui nessa noite, para que sejamos transformados, renovados, para que sejamos, Pai, transformadores, para que sejamos, Senhor Deus, um canal de bênção na vida daqueles que o Senhor quer que sejamos, para que possamos, Pai, ser instrumentos teus da maneira que o Senhor quer nos usar. Recebe os nossos louvores, o nosso culto, a nossa adoração. Som dos nossos corações, tira de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, Senhor Deus. E nos alimenta, Pai, nos fortalece, para que possamos, Senhor Deus, continuar nessa caminhada que o Senhor mesmo propôs a nós, quando nos resgatou das trevas para a tua luz. Louvado, adorado, seja assim pelo teu povo, em todo o tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a já se colocar em pé. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que não precisaria nem projetar aqui, né? Porque é o texto possivelmente um dos mais conhecidos e um dos mais poderosos registrados na Bíblia. Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o nosso Deus, Ele é fiel em cumprir a sua palavra, Ele é fiel em cumprir a sua promessa de que todo aquele que crê que Cristo é o Senhor, que Cristo é Salvador, será salvo. Não depende da sua vida passada, das suas obras, das suas boas ações, depende da sua fé nesse Jesus Cristo Salvador. Por isso nós vamos começar louvando a Deus, lembrando dessa fidelidade maravilhosa, desse Pai querido que nos convida a chamá-lo de Abba Pai, Paizinho querido. Amém? Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Jesus, Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo
Senhor Deus, nos faz vencedores através do seu único Filho Jesus Cristo, que venceu o poder da morte, venceu o poder do pecado e fez de nós, junto deles, vencedores. E fez de nós, eu digo nós, porque Ele recolheu para si um corpo, uma igreja, um povo. Não escolheu para si pessoas isoladas, mas escolheu um povo para ser seu. E nesse momento nós vamos cantar que nós somos um povo. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, dar aquele abraço gostoso no seu irmão, olhar nos olhos dele e dizer que nós, mesmo sendo muitos, somos um corpo unidos em Cristo, e cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Amém?
unido nós iremos andar sempre. Haja o que aconteça, o que acontecer, haja o que houver. Nesse momento você tem a oportunidade de, em espírito de oração, abaixar a sua cabeça, enquanto nós vamos buscar o nosso Deus, nós vamos confessar os nossos pecados, confiando que esse Deus, Ele é fiel. A sua palavra diz que se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, a igreja em Romanos, diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. As duas coisas andam juntas, lado a lado. O coração que crê está ligado à mesma pessoa que possui a boca que confessa. Uma coisa não pode andar sem a outra. Se você crê, você confessa os seus pecados, você busca em Deus o consolo, você busca em Deus o perdão, a redenção. E se você crê, você confessa perante esse mundo que jaz no maligno. A boca fala que o coração está cheio, nosso coração, que ele esteja sempre cheio do Espírito Santo.
Senhor, sou pobre
reforma protestante, onde o nosso Deus, através de servos submissos a Ele, submissos à sua palavra, se empenharam em voltar às Escrituras, em ter a sua palavra como o único manual de fé, a única regra válida, sem misturar em vãs filosofias como nós aprendemos hoje pela manhã do mundo. E por isso, nós vamos cantar esse hino: Castelo Forte é o nosso Deus. E você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, tem também a oportunidade de trazê-los aqui na frente nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque sempre, Pai, nos entregas esta maravilhosa oportunidade de entregar, Pai, nossos dízimos e ofertas como uma mostra, Pai, de adoração a Ti. Sabemos, Pai, que tudo isso é algo que Te agrada, porque está escrito na Tua palavra que nós devemos entregar tudo que temos e, sobretudo, primeiramente, nosso coração. E a própria palavra diz que onde está nosso coração está nosso Deus. Muitas vezes nosso coração está no dinheiro. E aí é, Senhor, o perigo, quando o dinheiro se torna um Deus em nossa vida.
Pai, te agradecemos por tudo que temos, por este momento tão maravilhoso de livremente poder te adorar. E te agradecemos, Senhor, porque somos parte da tua igreja. Em nome de Jesus, Deus amado. Amém. Graça e paz, amada igreja. Gostaria de compartilhar esta mensagem que leva por título O Sentido Real de Ser Cristão. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela bem claramente nos ensina o que é ser de fato cristão. Hoje o cristianismo, graças a Deus, está por todo o mundo, está quase por todo o mundo. Mas esse cristianismo diverso que existe por vários países do mundo, ela também tem suas características próprias do lugar onde ela está. Não tem como a igreja de Cristo, que somos todos nós, também poder expressar através de nossa cultura certas características próprias do lugar. Isso é comum. Eu já comentei isso outras vezes. Talvez em nosso contexto não seja tão comum assim, mas se vai para hoje pela internet podemos até assistir esse tipo de cultos na África. São cultos cristãos, cultos evangélicos, cultos que adoram ao único e verdadeiro Deus, mas que têm suas características próprias da cultura. Então, já comentei isso outras vezes e falo de novo. Uma das características, inclusive tem um vídeo de uma igreja presbiteriana lá na África, quando dá início o culto, o conjunto do louvor, junto com as pessoas que vêm cantando, entram, igual que aqui nós fazemos, entram e eles entram dançando e tocando música e dançando. E obviamente as danças que eles fazem são bem expressivas. E ao final dessa entrada da dança, e vão entrando dançando o conjunto do louvor, tudo, e no final entra o pastor. E o pastor também entra dançando e mexendo. Imagine se eu faço isso aqui. Como você, primeiramente, que sei que alguns ficariam escandalizados dizendo como dançar aqui no culto, mas se estamos na África, eles falaríamos assim, como não dançar no culto? Eles não falariam, que esquisito vocês não dançam. E aí nós falamos, não, os esquisitos são vocês que dançam. E essa é a questão. Cada cultura, cada lugar tem suas próprias características, e Deus gosta disso, porque Deus criou a cultura também. Só que ao mesmo tempo que tem essas questões particulares da cultura, também tem esse lado próprio do que é ser de fato cristão, a essência do cristianismo, que não muda, indiferente da cultura na qual podemos estar inseridos. Seja na África, seja na China, seja em França, em qualquer país do mundo, a essência do cristianismo. É daí que hoje eu gostaria de compartilhar isso, o sentido real de ser cristão. Gostaria que os irmãos que têm aí suas Bíblias abram em Efésios, primeiro capítulo de Efésios. Também estarei projetando o texto bíblico. Efésios, primeiro capítulo. Versículo 3 ao 6. Diz assim a palavra do nosso Deus em Efésios, primeiro capítulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Já pela manhã falei um pouquinho deste texto. Este texto dá início a partir do versículo 3 e vai terminar no versículo 14. É Paulo vai expressar um sentido profundo do que é ser cristão, mas também há essa dependência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas neste primeiro momento, só vamos estar vendo essa primeira parte dos versículos e entender de fato o que é ser cristão. Vamos lá, versículo 3. Olhem aqui que interessante, já o início, dá início ao texto bíblico. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha aí, inclusive marquei o texto. Nós poderíamos falar de um modo resumido: Deus nos abençoou nas regiões celestiais. O que significa isso? Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Isso que está dizendo o texto de um modo bem resumido. Deus Pai, obviamente aqui. Bom, primeiramente temos que entender um ponto. Algumas pessoas, de um modo errado, interpretaram este texto acreditando que só o cristão será abençoado nas regiões celestiais. Ou seja, após morrer aqui. Após a morte física, todo cristão, todo filho de Deus, porque tem a Cristo Jesus como seu único Salvador, estará indo ao céu, nas regiões celestiais. Então pensa assim, de um modo errado, essa interpretação: só seremos abençoados após a morte. Não é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Não está dizendo isso, que só seremos abençoados após a morte. O que o texto nos está querendo explicar, que o Deus Pai, o nosso Deus maravilhoso, é um Deus eterno. Eterno. Todos nós sabemos disso. E esse Deus eterno, ele, como a própria palavra fala, eternidade, não tem tempo. Então, essa bênção dele, essa bênção qual Deus nos entrega, não só é uma bênção hoje, no momento, hoje em nossa vida. É uma bênção que vai passar além do nosso tempo e continua nas regiões celestiais e vai eternamente. Percebam o sentido que Paulo está querendo dizer, o sentido do texto bíblico aqui maravilhoso. Que essa bênção do Senhor não somente é algo que virá hoje, não é só algo que acontecerá amanhã ou daqui a um ano. É uma bênção que acontece já hoje e que ela continua até as regiões celestiais, ou seja, até a eternidade. Com isso, quero dizer que o cristão, todos nós cristãos, filhos de Deus, ainda que moramos no mundo, aqui neste planeta Terra, pertencemos a outra dimensão. E isso que Deus está dizendo aqui, que nós cristãos, filhos de Deus, moraremos junto com Deus nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais é a eternidade. Então, ainda que estamos morando aqui, sabemos que após esta morte física, moraremos no céu, nas regiões celestiais. Essa é a diferença com o não cristão. O não cristão, após a morte física, ele estará indo ao inferno. Percebe? Essa dimensão maravilhosa da bênção. A bênção é não somente algo no momento imediato, é uma bênção que se espalha e fica eternamente. Por isso que nós temos que entender o que logo o texto bíblico nos vai continuar ensinando. Que nossa bênção não é algo imediatista, não somente algo imediatista, não é somente o hoje, senão que a bênção que Deus tem é algo que vai desde agora e para sempre, eternamente. E 2 Coríntios, ele diz o seguinte: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aí está o ponto. Aí está o detalhe de um cristão. Se o cristão entende que Deus tem um projeto maravilhoso na minha vida, na sua vida, e que esse projeto não somente para hoje, se isso é um projeto eterno, então o cristão começa a determinar ou a viver sua vida, as suas escolhas, a partir não naquilo que vê, não no imediatismo, senão começa a entender ou procura entender qual é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida,
não para hoje, não para amanhã, sino para todo esse plano eterno. Olha que fantástico isso. O cristão já não olha só para hoje, ou para amanhã, ou para daqui a um mês. O cristão olha qual é esse plano maior de Deus. Que o que eu faço que o que eu faço dentro desse plano eterno de Deus? Qual é a minha participação? De aí que é diferente. Já não olho, eu volto a enfatizar isso, dentro de uma perspectiva individualista. Olho de uma perspectiva do corpo de Cristo. Então, Deus tem um plano maravilhoso e dentro desse plano sou parte, mas não sou único, sou parte. Por isso que minha vida precisa ser entendida a partir disso. De aí que obviamente o texto diz assim: precisamos não focalizar nossa vida naquilo que olhamos imediatamente, senão naquilo que não se vê. E quando se fala de aquilo que não se vê, imediatamente temos que lembrar fé. Fé é isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Agora, vamos lá entender. Fé, quando se fala de fé, a Bíblia fala que a fé é em quem? Em Deus, obviamente. Só que às vezes nós temos interpretado diferente a fé. E de aí que vem o texto anterior, como nos falou, que nós fixamos nossos olhos no hoje, naquilo que vemos, e não na fé, naquilo que Deus quer. Vou dar um exemplo. Hoje eu falo assim: vou fazer um curso de inglês, porque através do curso de inglês terei um melhor trabalho, e tendo um melhor trabalho terei um melhor salário, e se tenho um melhor salário, minha vida será feliz. A fé em que está? Nesse exemplo, a minha fé em que está? No curso de inglês, em mim, em minha decisão. Então eu estou olhando no momento, quero fazer um curso de inglês, que procuro logo conseguir um melhor trabalho, e logo ganharei mais salário, e com esse salário terei uma vida plena, absoluta, maravilhosa. Então minha fé não está em Deus, minha fé está no curso de inglês. Faço o curso de inglês, vou procurar o trabalho, e no trabalho falam: que bom que você tem um curso de inglês, mas precisamos de uma pessoa que fale francês. Aí está o problema, quando olhamos nossa fé nas coisas diretamente que vai ao nosso olho. O sentido correto de fé seria: Deus, você é o centro da minha fé, você é o tudo da minha fé. Por isso que Deus maravilhoso, eu quero saber qual é o teu plano com respeito à minha vida. Preciso fazer um curso de inglês? Talvez não. Deus fala: dentro do plano maravilhoso, você precisa fazer um curso de mecânico. Não tem que ver nada com o curso de inglês. E então diz assim: mas que tem que ver mecânico? Eu nem sei que coisa é ser mecânico, oficina, nada disso. Mas Deus diz assim: espera, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida, para a minha vida. Só que se hoje, talvez tu não consigas entender o momento, mas logo entenderás. Só um exemplo, vamos lá. Na quarta-feira falei isso no grupo de vida. Vamos lá fazer a mesma pergunta que eu fiz, vocês sabem, vocês vão encontrar a resposta. Lembremos alguns anos atrás, pode ser 2, 3, 5 anos, o que quiser. Talvez não 20, 30, talvez você não vá lembrar tanto. Mas lembremos alguns anos atrás. Talvez você aconteceu isso aconteceu comigo algumas vezes. No momento, 2, 3, 4 anos atrás, sei lá, algo na minha vida, ou na sua vida, você pediu a Deus. E isso aconteceu. E no momento você falou assim: rapaz, eu recebi uma bênção de Deus. Inclusive, talvez testemunhou na igreja: foi Deus que me abençoou, foi Deus que me deu esse trabalho, foi Deus que me deu isso, o outro. Agora, hoje no presente, você olha para esse momento, de fato era Deus mesmo? Muitas dessas circunstâncias que você no passado falava, foi Deus que abriu essa porta. Hoje, após alguns anos, falando: não era Deus, era eu. É minha cabeça que inventou isso, porque essa porta me levou para um caminho errado.
não quer dizer que todas nossas escolhas sejam erradas. O que eu quero dizer com isto é que justamente quando nossa fé focaliza no eu, no momento, nas circunstâncias imediatistas, muitas vezes nos leva a errar, a sofrer. No momento talvez não. No momento eu consegui, que bênção, glória a Deus, Deus abriu a porta. Mas 4, 5 anos vejo assim, aí vejo o resultado da minha decisão. Então, quando Hebreus fala de fé, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova da coisa que não vemos. E continua o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que a recompensa aquele que o busca. Claro, se o centro da minha vida é Deus, se o centro da minha vida é Deus, e eu entendo que Deus é eterno, perceba, se eu entendo que Deus é eterno, vou esperar em Deus a melhor resposta. Aí está o detalhe. Qual seja a minha circunstância, e isso que é de fato ser cristão, isso que é ser filho de Deus, vou esperar pela fé aquilo que Deus espera em minha vida, ainda que no momento não consigo entender. Ainda que no momento não consigo entender. Então, não viva somente para hoje. Muitas vezes cristãos, fruto deste mundo muito materialista, consumista, vivem para hoje. É para hoje que eu quero. O máximo que espero é para amanhã, mas depois disso não espero. E fé é o contrário. Fé diz assim: espera, porque Deus tem um plano tremendo na tua vida e um plano que te vai levar para a eternidade. Agora, vamos continuar com Efésios. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que interessante este texto. Também, olhando este texto, surgiu uma interpretação errada. E aqui temos que entender que quando pode tirar do texto bíblico interpretações a qual Deus não queria. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. O que quer dizer este texto? De um modo errado. Errado no sentido, não o texto, o que quer dizer a interpretação. Errado. Algumas pessoas dizem assim, que como Deus nos escolheu antes da criação do mundo, parece como que antes de eu nascer, ou você nascer, ou quem de nós nascer, existia um lugar onde estavam as almas. Um monte de almas. Um monte de almas. Aí reunidas, todas reunidas. De repente, o óvulo foi fecundado, surge um novo ser e chama. Em alma 48, vem cá, entra. Essa é a ideia que alguns, de modo errado, acreditam que Deus, já desde antes da criação do mundo, então nós existíamos, nossa alma vivente existia. Não, não é isso que o texto bíblico fala. Não é isso. Não é que Deus nos escolheu, sim, de fato Deus nos escolheu desde antes da criação do mundo, mas não é que nós existíamos antes. O que o texto nos está querendo dizer aqui, que dentro desse plano eterno, aquilo que estou começando já desde o início, esse plano eterno, Deus conhecia tudo em nossa vida, inclusive o que hoje está acontecendo, o que já aconteceu e o que virá acontecer. E assim, tudo isso está dentro do plano maravilhoso, de um propósito maravilhoso que Deus tem. Só que, quando um olha para esse texto, às vezes pode interpretar, ou pode entender, seria a questão certa, pode entender também, levar para um entendimento errado. Como assim? Diz assim, vamos lá, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, desde que eu nasci, até o dia de hoje, tudo isso foi dentro do plano de Deus. Sim, entendemos assim, quando, por exemplo, nós temos nascido em um lar estruturado, tipo, papai, mamãe, eles casaram, bonitinho, uma festa bonita, celebraram, depois programaram, planejaram ter filhos. Então, o primeiro filho foi planejado quando tinha 2 anos de matrimônio. O segundo filho foi planejado após alguns anos. Então, nós entendemos que tudo aquilo que Deus escolheu desde antes da criação do mundo em nossa vida, foi se nossa vida, nossa família,
fosse criada, ou minha vida, sua vida nasceu em um lar estruturado. Mas vamos a pensar o contrário. Vamos a pensar o contrário. Não foi assim, no meu caso, no caso de alguém. Não que no meu caso diretamente, mas não assim, é um caso em uma situação tão diferente. A menina foi, a mulher, desculpa, não tanto menina, a mulher foi numa festa de hoje da moda, uma festa funk. Como popularmente fala, bebeu tudo, encontrou aí um menino, também bebeu tudo, os dois tiveram relações e nasceu a criança. Como você entende? E essa criança logo nasce, cresce e se torna cristão. Poderia dizer, sim, Deus desde antes da criação do mundo programou tudo isso. Aceitamos ou não aceitamos? Aí. Como entendemos isso aí? Porque quando vem de um lar estruturado, falamos, sim, claro, Deus estava dirigindo a vida dele ou dela. Mas quando vem de um lar desestruturado, entendemos ou não entendemos que vem de Deus mesmo? Se acreditamos de fato na palavra de Deus, acreditamos que sim. Não que Deus, Ele usa o mal. Olha, não é que Deus usa o mal, sino que Deus, dentro da liberdade que entrega a nós como seres humanos, dentro da liberdade, Ele nos deixa nossas escolhas. Só que ainda nas circunstâncias desagradáveis de nossa vida no passado, Deus usa essas circunstâncias desagradáveis para quê? Para nos levar ao propósito maravilhoso que Ele tem. Por isso que agora podemos sim entender este texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante, aí é que entendemos. Não somente entendemos todas as coisas que cooperam quando no meu passado foi tudo maravilhoso. O que o texto bíblico nos está dizendo é que também todas as coisas cooperam, inclusive as coisas desagradáveis. Inclusive as coisas desagradáveis. Aí fica difícil entender isso, ou aceitar. Mas se nós temos fé em um Deus que é eterno, tem sentido este texto bíblico. Mas como pode ser que todas as coisas cooperam? Eu tive um pai que me batia todo o tempo. Que de bom pode ter isso? Que de bom pode ter que um pai ou uma mãe que me batia todo o tempo e eram violentos e eram tudo um lar desestruturado? Mas Deus, Ele diz assim, ainda dentro dessas circunstâncias desagradáveis de nossa vida, ainda assim, Deus tem um plano maravilhoso para você, para mim. Esse é o real sentido do ser cristão. É um Deus maravilhoso que quando olha nosso passado, Ele não somente procura deixar de lado o passado. Não, Ele toma esse passado, porque esse passado é parte desse Deus eterno, e Ele toma esse passado e nos leva pelo caminho maravilhoso que Ele tem. Então pode dizer assim, eu não tive oportunidades na minha vida, eu fui uma pessoa muito sofrida, mas Deus diz assim, eu tenho algo maravilhoso para ti. É isso que significa de fato ser cristão. O cristianismo é uma nova vida, qual seja a circunstância que o passado aconteceu. Pode ser que teve coisas maravilhosas, glória a Deus, mas talvez teve momentos desagradáveis, traumas, sofrimentos. Todos eles, Deus toma e, como diz o texto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Parece mentira, parece loucura, mas aí está o maravilhoso. Inclusive as coisas desagradáveis de nosso passado, Deus usa para que nos tornemos filhos de Deus cada vez melhores. E qual é o sentido da essência de ser filho melhor? A essência é que cada vez mais e mais a imagem de Cristo esteja em nós. Esse é o plano de Deus. Não é que eu faça um curso de inglês, não é que eu procure um melhor trabalho. Deus quer nos dar isso, claro que sim. Mas o objetivo principal é: tenha a imagem de Cristo em nossa vida. Esse é o que Deus quer. A imagem de Cristo em nossa vida. Por isso que quando nós estamos no culto ou estamos adorando a Deus, o nosso foco, o nosso centro tem que ser Deus, não tem que ser nosso ego,
nosso centralismo, senão é Deus. Olha, vamos lá, continuemos agora com outro texto bíblico que também é maravilhoso. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu. Deus nos escolheu. E Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Se Deus antes nos escolheu desde antes da fundação do mundo, Deus pode usar tudo da nossa vida para que nos leve cada vez mais e mais a produzir a imagem e semelhança de Cristo em nossa vida. Agora, escolhido nele, quando fala escolhido nele, nos faz refletir. Para que Deus nos escolheu? Para que Deus nos escolheu? Lembra que foi o que eu comentei no início. Deus está falando, o primeiro versículo, o versículo 3 que eu li, nos fala que Deus nos abençoou, nos deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Mas ao mesmo tempo, Ele nos escolheu já desde agora para nos abençoar. Para quê? E aí vem a resposta. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E isso que Deus de fato quer. E isso que Deus, por esse motivo, nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E é para isso que devemos buscar todos os dias, cada vez mais e mais, ser mais santos e mais irrepreensíveis. Ou seja, Deus não nos escolheu tão só para ir a morar no céu. Não! Ir morar no céu é parte da bênção. Mas o que Deus quer hoje em nossa vida é que nos tornemos cada vez mais santos, que essa imagem de Cristo esteja em nós e cada vez mais irrepreensíveis. Agora, não vou falar de santo, vou falar dessa palavra irrepreensível. Que coisa significa irrepreensível? Como nós entendemos essa palavra irrepreensível? Fica um pouco difícil essa palavra. O que significa irrepreensível? De fato, como cristão. Olha, tem um texto que eu vou usar ele é de Tito. Usualmente este texto de Tito se usa quando se fala de presbítero. Mas eu já vou falar do que não somente está falando de presbítero. Olha o que diz aqui o texto. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Então, não somente o presbítero. Já explico por quê. Poderíamos também tomar este texto e dizer: é preciso que o cristão seja irrepreensível. O que significa irrepreensível? Uma pergunta. Então, aí vem a resposta. Irrepreensível significa que ele seja marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, que não seja orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesta. Falo que este texto não somente está falando de presbítero, está falando de cristão. Porque se fosse só para presbítero, falar: não, pastor, esse texto é para presbítero, então eu posso ter 4 ou 5 mulheres. Não sou presbítero. Não, todo cristão. Não, esta questão é para todo cristão. De novo, poderia dizer: pastor, então posso ser um briguento, brigo e violento. Ao final não sou presbítero. Não, ao contrário. O que o texto está dizendo é que irrepreensível, um cristão irrepreensível, é isso. É isso que nós devemos buscar em nossa vida. E isso que devemos procurar a Deus, que é o que Deus está planejando dentro das circunstâncias diárias de nossa vida, para que alcancemos a ser isso. Para que alcancemos cada vez mais e mais isso. Então continua o texto. Que esta pessoa irrepreensível, ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E finalmente que se apegue firmemente à mensagem fiel, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, um verdadeiro cristão, um real cristão, que é o sentido da mensagem, ele é uma pessoa que entende que ele é parte de um plano eterno, o plano eterno de Deus. Perceba? Um cristão de fato entende que ele é parte de um plano eterno de Deus. E dentro desse plano eterno de Deus, Deus nos escolheu, Ele nos escolheu, para cada vez mais e mais ser mais santos e irrepreensíveis. Onde? Aqui na terra. Lá não no céu. Aqui na terra. E como é que somos irrepreensíveis? Aí está toda essa lista. Não é uma opção. Não é uma coisa de dizer: tudo bom, pastor, vou escolher
Tá bom, não sou violento, escolho essa, não sou violento, pelo menos consegui uma. Não é assim que o texto bíblico está dizendo. Um real cristão cumpre tudo isso. Não é, aí está a diferença com o mundo, aí está a diferença com o não cristão, aí está a diferença com aquele que não pratica a fé real de Deus. Não é uma opção que eu posso escolher uma ou duas, ou três. Ou somos tudo, ou não somos de fato cristãos. Então, o cristianismo nos leva a uma vida já imediata hoje, neste momento, e que uma vida que seja bem abençoada. Para nós, obviamente, mas também para a bênção que leva para as pessoas, para a comunidade, o lugar onde nós vivemos. Então, não tem como separar isso. Por isso, enfatizo. Vamos lá, temos que guardar essa questão. Somos parte de um plano eterno. Somos parte de um plano eterno. E que esse plano eterno continuará nas regiões celestiais. Mas por enquanto que ainda não estamos nas regiões celestiais, hoje Deus quer que neste momento procuremos que nossa vida cada vez mais seja santa e irrepreensível. E isso só acontecerá quando olhamos a vontade de Deus e que essa vontade de Deus se realize em nós. Quando nós pensamos ou procuramos que a nossa vontade seja realizada, não chegaremos ao propósito de Deus. Finalmente, o Efésios, primeiro capítulo, termina dizendo assim: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí está o detalhe. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, nossa vida pertence a Deus, não pertence a nós. E se de fato nossa vida pertence a nós, se nossa vida pertence a Deus, então devemos procurar realizar o propósito que Ele tem para nós. Devemos procurar que nossa vida seja um louvor, uma adoração viva. Não adianta viver uma vida dupla, porque se de fato eu vivo uma vida dupla, simplesmente posso dizer, ou a Bíblia nos fala isso, o Cristo maravilhoso não está em nosso coração. Daí que comentei no início, o real sentido de ser cristão já está escrito na Bíblia. Porque está escrito na Bíblia justamente para nos libertar do falso engano, de acreditar que eu posso viver um cristianismo centralizado em mim, no meu ego, no meu desejo, na minha vontade, no meu prazer, na minha alegria, no meu, sei lá, o que eu quero, hoje eu quero. Aí está o problema. Isso não é o cristianismo da Bíblia. Não é. Você pode chamar de cristianismo, mas não é o cristianismo da Bíblia. É o cristianismo que eu chamaria de Satanás. Ainda que pareça meio sem sentido, um cristianismo de Satanás, mas justamente isso. Um cristianismo falso, que fala que o foco de Cristo, o foco de Deus é você, seu prazer, sua alegria. Hoje se está falando muito disso, infelizmente. E a Bíblia nos fala tudo o contrário. Que Deus nos chamou, nos predestinou, nos escolheu, através de Cristo Jesus, para que a sua vontade se realize em mim e em você. É por isso que Deus o escolheu. É por isso que você e eu somos cristãos. Para que a vontade de Deus se realize em você e em mim. Não a minha vontade se realize. E por isso tenho que usar Deus. Aí termina, esse é o cristianismo. Isso que de fato é ser cristão. Por isso que agora estamos nós aqui. Sempre primeiro domingo do mês celebramos a ceia. Olha, já tenho falado várias vezes e vou falar mais uma vez e continuarei falando. Nós, à luz da Bíblia, entendemos que Cristo, Jesus, nos salvou. Quando Ele morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Quando celebramos a ceia, nós lembramos o que Cristo fez por nós.
que ainda sendo pecadores, ainda sendo inimigos de Deus, Ele entregou tudo por cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, que entregou tudo por cada um de nós aqui presente, esse Cristo maravilhoso tem planos tremendos em nossa vida. Então, quando nós celebramos, daqui a pouco estaremos com os elementos em nossa mão, não é somente para mais uma vez, como tenho sempre falado, toda vez que celebramos a ceia, mais um domingo de ceia. Não é isso. É para justamente lembrar que foi Deus que nos escolheu. Foi Jesus que nos escolheu. E nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E esse mesmo Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo tem um plano tremendo na sua vida, na minha vida, em todos nós. E toda a nossa vida, todas as nossas decisões, inclusive aquela que você acha que é tão simples, deve estar debaixo da permissão dele. Convido aos presbíteros, a Neuza, por favor, Humberto, Alcheres. Osmin também vem, por favor, nos ajudas aqui. Tem um texto bíblico que todos vocês conhecem, sempre é lido, hoje não estarei lendo, mas todos nós conhecemos, diz assim: antes de celebrar a ceia, examine-se. Examine-se não significa dizer assim: eu acho que eu peguei um pouquinho, mas não sou tão pecador. Não é isso. Porque se você sozinho se vai a examinar, obviamente que vai justificar seu erro. Todo ser humano justifica seus erros. Começando por Adão. Adão foi o primeiro que justificou. Foi você que me entregou a Eva. Foi você, Deus, que errou. Não fui eu. Eu comi um fruto proibido porque você me entregou a Eva. Isso é um ser humano. O ser humano tem isso. Então, quando fala examine-se, não é para dizer assim: Deus, fui ruim, mas não fui tanto. Não é isso. Examine significa: sou ruim, Deus. Me perdoa, Senhor. Suplico em nome de Jesus que diante de ti não tem como colocar minhas justificativas. É isso que significa examine-se. Não podemos enganar a Deus. Não podemos mentir a Deus. Não podemos dizer: não, pastor, mas olha, tá bom, eu menti, mas não menti tanto. Tem outros que roubam, tem outros que são piores, tem outros que matam. Deixa o outro. O examinar diz assim: examine-se cada um. Então vamos fazer isso. Neste momento vamos nos examinar. Senhor Deus, neste momento, Pai, Tu conheces nossa mente perfeitamente. Tu sabes o que está dentro de nossa mente. Alguns aqui presentes estão confessando os teus pecados. Outros talvez estão pensando em como será amanhã o dia. Outros talvez estão pensando em qualquer coisa irrelevante para a sua vida. Mas tem alguns aqui presentes, Deus, que estão colocando os seus pecados diante de Ti. E queremos pedir perdão, Pai. Não tem como, Senhor, justificar nenhum tipo de pecado. Diante de Ti, Pai, só confessamos nossos pecados. Não é só confessar por dizer: está bom, Senhor, peço perdão. Amém. Porque se fosse assim, Pai, nós de fato não nos estamos arrependendo. O que estamos aqui, Senhor, é para pedir totalmente teu perdão, reconhecendo que todo pecado, qual seja o pecado, imediatamente nos levaria à ira de Deus. E a tua ira, Senhor, ela é muito forte, Senhor. Por isso, Pai, que reconhecendo que temos pecado, também reconhecemos, Senhor, que Jesus, Ele intercede por nós. E só Jesus é aquele que está ao teu lado. Só Jesus é o nosso Deus, nosso Salvador. E só Jesus, nele estamos pedindo que nos perdoe.
Que tua ira não venha ao nosso encontro, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossos erros. Perdoa, Pai, por estar levando, Senhor, de um modo tão falso nossa vida cristã. Perdoa, Senhor, porque levamos de um modo tão simples, tão errado, algo que de fato deveria ser o centro de nossa vida, a adoração viva de um Deus vivo que se manifesta todos os dias em nossa vida. Isso que deveríamos buscar em todo momento. Pedimos perdão por não ter buscado isso, Senhor. Em nome de Jesus, nesse nome que tem poder, nesse nome que intercede por nós, que se não fosse por Jesus, hoje as portas do inferno estariam nos querendo cada vez mais e mais destruir. Mas nesse Jesus que venceu o inferno, nesse Jesus o qual nos deixou a ceia, para que cada vez que celebremos, lembremos do que Ele fez por cada um de nós, estamos orando e acreditando no perdão dos pecados. Amém. Este texto de Mateus, vamos ler juntos. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças dizendo: seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei. Que promessa maravilhosa! Olha o que Cristo termina dizendo: que Ele beberá o fruto da videira. Quando? Quando conjuntamente conosco, lá no reino do Deus Pai, na eternidade, lá, no lugar mais maravilhoso que nenhuma mente humana pode entender. Mas enquanto isso não acontece, estaremos aqui celebrando na igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a ceia.
as duas crianças, por favor, vayam com suas famílias. Vocês, com seus familiares. A ceia do Senhor é uma celebração de família, sobretudo da família de Cristo. Nós estamos reunidos aqui. Então, esta família de Cristo nos guia, nos ajuda, se consola mutuamente, se fortalece. E isso que significa a ceia do Senhor. Participemos juntos da ceia do Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor para conosco, Pai, pela providência tua, Senhor, que muito antes, ó Pai, de podermos entender alguma coisa, Senhor, tu já nos amaste, Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos chamar-te de Pai, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque através de Jesus Cristo, teu Filho, podemos fazer isso, ó Pai. Te agradecemos por esta comunhão, Senhor, que temos contigo e com os irmãos, obedecendo, Senhor, uma ordem tua, para que fizéssemos isso até aquele dia, Senhor, quando faríamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na glória. Nos louvamos e te agradecemos. Pedimos a tua bênção sobre toda a tua igreja, aqui reunida, Senhor, os nossos irmãos aqui reunidos, aqueles que não estão aqui, Senhor, que já vão ser nossos irmãos, ó Deus, abençoa, Senhor, para que muito breve, Senhor, a tua igreja possa se reunir, Senhor, e encontrar contigo quando vieres buscar, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Fiquemos de pé. Oremos juntos a oração do Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a paz, o consolo e a sabedoria que vem do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Podem sentar. Nossos avisos. O primeiro é sempre lembrar de nossos grupos de vida. E o grupo da sexta-feira se está reunindo na casa de nossos irmãos Adson e a Juliana. Às 20 horas, os grupos de vida. E aí, participe e convide também. Convide assim, aí a seus amigos, familiares. É muito bom. Graças a Deus, estamos também nos renovando, aprendendo muito nos grupos de vida. E o próximo domingo, como costume em nossa igreja, temos a oferta do amor. Então, já venha preparado. Aí, como sempre, temos uma relação de sugestão que poderia você participar, mas se deixa sempre à vontade. Próximo domingo, a oferta do amor. Agora sim podemos ficar de pé e que a paz de Cristo continue nos abençoando a nós, aos nossos familiares, e nos dê uma semana muito abençoada.
Pai.